Oi Isaías, tudo bem? Eu vou explicar para você esse exercício aqui, que vai tratar de semelhança de triângulos, é, basicamente semelhança de triângulos. Ele diz assim, ó: o triângulo ABC da figura seguinte é retângulo em A e M é o ponto médio da hipotenusa. Hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Quando ele fala que o triângulo é retângulo em A, quer dizer que no ponto A forma o ângulo de 90 graus, por isso que fala retângulo. Todo triângulo que tem esse ângulo aqui, ó, que é chamado também de ângulo reto, esse triângulo é um triângulo retângulo. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então aqui é o ponto médio da hipotenusa, ou seja, a metade, ó, divide em duas partes iguais, ponto M. E aí ele vai até aqui essa parte, o ponto N. E diz assim: se AN, que é essa parte aqui, ó, AN, é igual a MN, então essa parte é igual a essa. E ACB é aqui, ó, ACB. Esse chapeuzinho no C quer dizer que ele se refere a esse ângulo aqui, ACB, esse ângulo aqui. É duas vezes NMB, então esse ângulo aqui é duas vezes o NMB. Então esse ângulo é uma unidade, aqui é duas unidades referente a esse ângulo. Tá vendo aqui, ó? ACB vale duas unidades de NMB. Então a medida do ângulo NMB é, aí tem as opções aqui, ó, 12 graus, 14 graus, 16 graus, 18 graus e 20 graus. Então o que ele quer saber é esse ângulo aqui. Esse é o ângulo que a gente vai descobrir. O primeiro passo é você girar o triângulo para ficar mais fácil a visualização. Então eu só copiei esse triângulo aqui, ó. Tá ok? Agora a gente vai traçar o que ele quer saber, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa. Aqui é o ângulo alfa. Aqui eu sei que é 2 alfa. Tá ok? E aqui ele me diz que essa medida é igual a essa. Tá? Então eu vou chamar essa medida aqui de A. E aqui essa medida de A também. A e A. Então eu vou traçar algumas construções auxiliares, que nada mais são do que semi-retas, para me auxiliar no processo aqui de resolução do exercício. Uma reta, ela não tem começo nem fim. Uma semi-reta, ela tem início e fim, ó. É uma semi-reta, é um fragmento da reta infinita. Toda reta é infinita. O segmento de reta, que é um pedaço dessa reta. Então a gente vai fazer segmentos de retas, que vai nos ajudar aqui a resolução. Então o primeiro segmento que eu vou traçar vai ser esse aqui, ó. Desse ponto a esse. Esse ponto eu vou chamar, né, MNO, vou chamar aqui O. Depois eu vou traçar um outro, aqui é 90 graus. Então essa reta é paralela a essa aqui. Então eu vou fazer outro segmento aqui, ó, também de 90 graus. E aqui eu vou chamar de ponto P. Essas letras aqui maiúsculas são os pontos que nos auxiliam a identificar qual triângulo a gente se refere, tá? No caso aqui, ó, o triângulo OCN. Nesse caso, o triângulo PNM, e assim por diante. E por fim, vou traçar um segmento de reta que vai daqui do ponto A até o ponto N. Tá ok? Então, essas três construções auxiliares que a gente vai fazer. Agora a gente vai demarcar esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar ele de uma letrinha grega chamada lambda. Que é assim, eu vou fazer aqui
do lado para você ver como é que ela é, mais ou menos. Aqui é chamado de lambda. Então o exercício diz que esse ângulo aqui, ó, MNB, vale 1 unidade, e esse ângulo maior aqui, ó, ACB, vale 2 unidades desse. Só que ao fazer essa construção auxiliar aqui, essa paralela, né, aqui a reta, aqui é um segmento de reta, mas a reta continua para cá, ó. E a gente podia imaginar que aqui também em cima também tem uma reta. Em geometria, a gente aprende algumas noções básicas, que a matemática é como um jogo. Ela tem umas regras e a partir dessas regras você vai resolvendo os exercícios de matemática. Então uma das regras diz assim, que quando você tem duas retas paralelas e você tem outras retas perpendiculares aqui, ó, perpendicular quer dizer de 90 graus. Outras duas retas perpendiculares, ó, que tem ó, aqui, ó, outra reta perpendicular 90 graus. Então esses ângulos aqui, ó, e uma transversal, passar uma transversal aqui, ó. O importante é essa transversal aqui com essa reta perpendicular. Aqui vai formar dois ângulos correspondentes. Então eu posso afirmar pela essa regra da matemática que esse ângulo é igual a esse. Então eu vou começar escrevendo aqui algo que eu descobri, que 2α, aqui ó, 2α, esse ângulo aqui, 2α é igual a um ângulo lambda mais um ângulo alfa. Um ângulo lambda mais um ângulo alfa. Então eu vou provar que esse lambda vale um alfa. Eu sei que já está meio intuitivo aqui, se é 2α igual a lambda mais alfa, então esse aqui só pode ser alfa. Mas eu vou colocar aqui matematicamente. Então eu vou colocar esse alfa para o outro lado. 2α menos alfa igual a lambda. 2α tira um alfa, fica alfa igual a lambda. Então no lugar de lambda eu vou apagar aqui e vou escrever alfa, que é o que ele vale, tá? Tinha colocado inicialmente aqui só para a gente demonstrar matematicamente que se eu traçar uma reta aqui, ó, perpendicular, ponto M a esse ponto P que eu inventei, eu vou ter dois ângulos alfa iguais, por conta dessa correspondência entre esse ângulo e esse. Então aqui é 2α, tá? Tá meio feinho aqui. Beleza, ficou melhor agora. Agora a gente vai chamar esse ângulo aqui, ó, de beta. A gente geralmente usa a letra grega para representar ângulos, letra maiúscula do alfabeto nosso aqui para pontos, e letra minúscula do alfabeto para nomear segmentos de reta. Tá, ok? Então esse é o ângulo beta e ele é correspondente, ou seja, é o mesmo ângulo, só que ele é correspondente, por essa regrinha que eu já expliquei, a esse de baixo. Tá, beleza? Agora, uma regrinha de critérios de semelhança entre triângulos. Critério de semelhança, ele nos dá a garantia de que um triângulo tem os mesmos ângulos do que o outro. Então, um critério é o chamado de Lau, que é lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. O enunciado nos diz aqui, ó, que M é o ponto médio da hipotenusa. Então, o que é que ele está dizendo aqui? M é o ponto médio. Então, na verdade, esse aqui é o M.
E esse é o N, porque M é o ponto médio da hipotenusa. A hipotenusa é esse lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então vamos corrigir aqui. Não tem problema, vai dar certo, só fazer essa correção. Então, M é o ponto médio da hipotenusa. Se aqui o M é o ponto médio, eu posso dizer que aqui é B e aqui é B. São distâncias iguais, divididas pelo ponto M. Bom, isso nos dá dois triângulos. Vai ser um triângulo pequeno composto por 90 graus, 2 alfa, beta e o tamanho B aqui, ó. É esse triângulo pequenininho aqui, ó. 90 graus, 2 alfa, beta e o B. 90 graus, 2 alfa, beta e o B. E vai dar um triângulo grande com os mesmos ângulos. 90 graus, 2 alfa e beta, só que aqui com 2B. Ó, 2 alfa, esse aqui era o pequenininho que eu falei, agora o grandão, 2 alfa, 90 graus e beta. É isso aqui, grandão, 2 alfa, 90 graus e beta. Eu estou fazendo essa relação porque antes de explicar o critério Lau, eu vou explicar o critério ângulo, 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 que é o AAA. Esses critérios de semelhança de triângulos, você pode achar numa aula específica desse assunto, num canal que eu gosto muito, que chama Vestibulândia. Você pode digitar aí no YouTube, Vestibulândia, semelhança de triângulos. Ele vai explicar passo a passo, muito bem explicado, sobre os critérios que você precisa saber para poder resolver exercícios como esse. Então eu vou colocar esses dois critérios aqui que são os essenciais, tá, para a gente resolver. Então esse aqui, ó, ângulo, 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 ele nos dá a garantia de que esse triângulo é semelhante a esse. Por essa semelhança eu posso pegar o lado pequeno, dividir pelo lado grande. Então lado pequeno dividir pelo lado grande, que eu tenho certeza que vai ser ao outro, qualquer, esse lado ou esse lado, eu vou pegar esse aqui, ó, esse lado C, do pequeno, vai ser proporcional ao lado grande, então aqui vai ser 2C, tá ok? Então essa proporção é válida. B sobre 2B, ó, B sobre 2B vai ser igual a C. Se eu inventei aqui o tamanho aqui, ó, C, então tenho certeza que aqui vai ser 2C, que é o dobro, ele é proporcional, vai ser sempre proporcional por causa desse ângulo aqui, ó. Se aqui fosse, 3B, tamanho desse ângulo, desse triângulo grandão aqui da hipotenusa, fosse 3B, aqui seria B, né, porque é a referência B, 3B, aqui vai ser 3C, se aqui fosse C, aqui vai ser 3C, é sempre o triplo, o dobro e assim por diante, porque são semelhantes. Semelhantes quer dizer, são proporcionais. Proporcionais é algo que eu posso multiplicar por um mesmo número que vai dar o resultado coerente. Então aqui é 2B, se aqui é 2B, aqui é B, aí eu coloco C aqui, vai ficar 2C desse lado aqui, tá? Isso vai ser importante, porque aí você vou poder colocar aqui, ó, aqui é 2C, então vou chamar aqui de C e aqui de C. Eu sei que essa reta de 90 graus que corta a hipotenusa no meio vai dividir também essas duas partes desse cateto aqui no meio, para manter a proporção. Entende? Ó, esse triângulo todo aqui, ó,
desse lado vale 2B, desse lado vale 2C, que nem a gente viu. Se aqui, daqui a aqui, eu chamei de C aqui, ó. Se aqui, daqui a aqui eu chamei de C, e o lado todo vale 2C, porque eu fiz esse critério de semelhança. Se aqui é C e aqui vale 2C, quanto que vale aqui? Só pode valer C, para poder o total dar 2C. Tá beleza? Estou explicando bem passo a passo, para você entender agora o critério LAU. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então tenho aqui, ó, um lado, ângulo. Aqui vai ser o outro lado aqui, ó, D. Que é hipotenusa, um cateto e outro cateto. Lado, ângulo. Ó, lado, ângulo, lado. Vai ser igual a lado, ângulo, 90 graus também. Que nessa reta faz 90 graus com essa aqui, tanto de um lado quanto de outro. Então, lado, ângulo, lado. Ou seja, eu estou dizendo que esses dois triângulos são semelhantes por esse critério aqui. Então, eu vou dizer que aqui é beta e aqui é 2 alfa. Olha, eu sei que pode parecer complicado você encarar um exercício desse e perguntar: nossa, como é que eu vou fazer isso numa prova? Eu aconselho que você reveja o vídeo e que numa prova você teste todas as informações, todas as regrinhas do jogo que você já aprendeu. Eu fiz assim para resolver esse exercício, demorei bastante até, e não é um exercício fácil, mas testando as regrinhas, né, tendo um domínio sobre elas, a gente consegue chegar num resultado. Tá ok, Isaías? Então beleza, já consideramos que esses dois triângulos são semelhantes. Agora o próximo passo é observar que se aqui é igual aqui, esse tamanho é igual a esse tamanho, eu posso dizer pela outra regra. A matemática tem muitas regras, mas a gente tem que aprender cada regra da matemática passo a passo. É que esse exercício exige que eu te passe várias regras, senão você não entende o porquê das coisas. A dedução da resposta. Eu estou passando várias regras para poder explicar. Mas não se preocupe, aos poucos você vai chegando lá. Ó, o triângulo isósceles quando tem dois lados iguais, chama isósceles. Ele tem a propriedade que os dois ângulos de baixo são idênticos. Então esse ângulo é igual a esse. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, o triângulo isósceles começa nessa linha azul aqui, ó. Aqui eu vou chamar de uma letra grega chamada φ. E aqui eu vou dizer que φ mais alfa é o outro lado do ângulo. Esse ângulo é igual a esse. Vou apagar aqui para ficar mais claro aqui para você enxergar. Então, se aqui é φ mais alfa, aqui vai ser a mesma coisa, que é um triângulo isósceles. Φ mais alfa. Tá ok? Agora a gente vai fazer uma relação para justamente achar esse ângulo alfa, que é o ângulo NMB. Tá vendo o que está pedindo? A medida do ângulo NMB a gente vai achar essa medida que a gente chamou de alfa, esse ângulo aqui alfa. Então vamos fazer aqui a relação. Vou fazer aqui numa outra folha, porque agora vai entrar uma série de sistemas para a gente chegar no resultado. Então vamos montar um sisteminha de equações baseado aqui no desenho. No desenho aqui do gráfico. Olha, uma regra de triângulos básica da geometria é que a soma dos ângulos internos dá sempre 180 graus, independente se o triângulo é retângulo ou não. Então, a soma desse triângulo aqui não é retângulo, ó. Esse retângulo refere-se ao triângulo grandão.
o triângulo isósceles, esse isósceles aqui, ele não é retângulo. Ele corta no meio aqui esse ângulo de 90 graus. Não sei nem se é no meio. Se aqui ele corta ele aqui, se une aqui, se une aqui, se une aqui. Independente de qualquer coisa, aqui é 180 graus, aqui é 180 graus. Tá ok? Então aqui, ó, 2 alfa mais beta mais 90 dá 180 graus. Eu vou escrever isso aqui. Dois alfa mais beta mais 90 é igual a 180 graus. Então eu sei que 2 alfa mais beta é igual a 180 menos 90. Então 2 alfa mais beta é igual a 90. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Equação 1. Agora eu vou pegar essa relação aqui, ó. Aqui, se eu observo aqui 90 graus, vai fazer 90 graus com essa linha aqui. Então, beta mais φ dá 90 graus. Ó. Beta mais φ dá 90 graus. Partindo daqui, eu estou fazendo isso. Ó, essa reta é paralela a essa. E essa reta é 90 graus. Então, eu sei que aqui vai dar 90 graus por dedução de geometria. Então, beta mais φ dá 90 graus. É o que eu vou escrever aqui, ó. Beta mais φ dá 90 graus. E essa equação eu vou chamar de equação 2. Eu quero assim entender uma coisa. 90 graus você poderia substituir por outra coisa. Por exemplo, borracha. Né? Isso aqui, ó, uma borracha. Você tem 2 alfa mais beta igual a borracha. 90 graus qualquer borracha. Beta mais φ é igual a borracha. Borracha, borracha, posso unir essas duas equações. Então D é a equação 1 mais a equação 2. Eu tenho, mais não, né? Equação 1 e equação 2, eu deduzo que 2 alfa mais beta é igual a beta mais φ. Aí eu passo o beta para lá. 2 alfa igual a beta mais φ menos beta. Mais com menos eu corto. E eu chego à conclusão que 2 alfa é igual a φ. Essa equação eu vou chamar de equação 3. Agora a gente vai pegar aqui do desenho do triângulo, essa soma desse triângulo aqui, ó. O triângulo AMP, que é φ mais alfa mais φ mais 90 dá 180 graus. Então vamos lá. Φ mais alfa, olha lá. Φ mais alfa mais o φ mais 90. Φ mais alfa mais o φ mais 90 é igual a 180 graus. 90 passa para lá, fica φ mais alfa mais φ mais 180 menos 90, daqui é φ mais alfa mais φ é igual a 90. Aqui essa equação é a equação 4. A equação 4. E agora, para terminar, a gente vai achar o valor de alfa, substituindo 3 e 4. De 3 e 4 temos, no lugar de φ eu coloco 2 alfa. Então é 2 alfa mais 2 alfa, no lugar de φ 2 alfa. A relação é isso aqui, a equação 3 é igual a 90. Então 2 mais 1, 3, 3 mais 2, ó,
3 alfa mais 2 alfa igual a 90. 5 alfa é igual a 90. Alfa é igual a 90 dividido por 5. Quantas vezes 5 cabe em 9? Cabe uma vez. 5 cabe em 9 uma vez, sobra 4. Desce o 0. Quantas vezes 5 cabe em 40? Cabe 8 vezes. E não sobra nada. Então, o ângulo alfa vale 18 graus. E o ângulo alfa é esse ângulo aqui, ó, NMB. Ou seja, o ângulo NMB vale, letra D, 18 graus. Tá ok, Isaías? Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode comentar aí pelo YouTube ou pelo WhatsApp ou pelo Facebook também. Tá ok?